Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como todo início de ano, nós iniciamos o ano com a pregação da Palavra de Deus através de uma série de mensagens. E nós estamos esse ano com a série Recomeçar, sob a tutela, do nosso Senhor Jesus. E assim nós temos falado, sobre recomeçar. Recomeço de ano, normalmente isso nos remete a recomeços também. Eu vinha agora no rádio, vinha no carro ouvindo o rádio, e um pastor falando sobre o início do ano tal, sobre o ano que estamos iniciando, ele dizendo que, conversando com uma pessoa, ela disse que 80% daquilo que ela programou fazer no ano de 2024, ela conseguiu fazer. E ele ficou satisfeito, porque 80% é um percentual bom, é um percentual que pouca coisa ficou para trás. E ele falava que esperava, que de fato aquela pessoa completasse esses 20% que ela havia programado e que aquilo que ela projetou para esse ano pudesse acontecer. E assim também que seja em nossa vida, que possamos planejar aquilo que nós desejamos. Ora, uma coisa é o seguinte: o projeto é do homem e o abençoar é de Deus, e o fazer acontecer é de Deus. Então nós não devemos ficar ansiosos, como a palavra fala de outras coisas, mas colocar na mão de Deus, aguardar e trabalhar para que possamos alcançar, porque somente desejar não leva ninguém a alcançar nada. Sonhar, o sonho ele se esvai, mas trabalhar para alcançar aquele sonho, então é isso que importa. E à medida que nós entendemos que precisamos nos levantar, precisamos buscar aquilo que nós temos necessidade, debaixo da tutela do Senhor nosso Deus, então nós vamos alcançar tudo aquilo que nós projetarmos alcançar, e o que não for a hora de receber, nós vamos continuar buscando, e no devido tempo o Senhor há de trazer sobre cada um de nós, e assim vamos iniciar nosso ano batalhando para que Deus possa nos abençoar, como somente Ele pode nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pastor Sandro, no primeiro domingo do mês, ele iniciou pregando sobre João 1. Estamos falando sobre o livro de João. Capítulo 1, ele pregou sobre venha e veja, venha e veja. E ali Jesus pôde iniciar seu ministério, abençoando, e pessoas vendo aquilo que ele estava fazendo. A pastora Sandra, ela deu prosseguimento, pregando sobre o milagre da transformação de água em vinho, um casamento, onde Jesus ali abençoou. E o título da mensagem foi Faça o que Ele ordenar. Então, se nós queremos alcançar algo diante do Senhor nosso Deus, é debaixo de obediência, é debaixo de oração, é debaixo de perseverança, e nós alcançamos aquilo que nós temos necessidade. No domingo à noite, o Sérgio Júnior, ele pregou sobre o capítulo 3, Nicodemos, receba, viva o novo da parte de Deus. E ali Nicodemos foi um homem que foi ter com Jesus e teve um diálogo importante com o Senhor, que certamente prevaleceu para que ele pudesse ser abençoado, e ele pôde então viver o novo diante de Deus. E hoje eu dou prosseguimento lendo o livro, o Evangelho de João, capítulo de número 4, é o relato da mulher samaritana. Aleluia. O texto básico nosso, ele vai de João 4, do 1 ao 42, mas vamos ler do verso 1 ao verso 18. Se você pode acompanhar comigo, vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. João 1, ele diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia.
era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto, uma mulher samaritana veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui. Senhor Jesus, nosso Deus. Aqui está, Senhor, tua santa palavra. Aqui está a tua igreja. Que tu possas abrir o nosso entendimento e falar ao nosso coração, abençoando a cada um de nós, Pai, cada família que aqui está representada por cada um de nós. Venha sobre nós e abençoe, pelo que te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto que é bastante conhecido, né? É um texto bastante pregado. Mas uma coisa interessante, Deus sempre traz algo novo ao nosso coração. Eu espero que Ele traga algo novo a você nesta manhã, para abençoar você. Até porque o título da nossa mensagem é torne-se uma fonte de vida. E o desejo de Deus realmente é que cada um de nós seja uma fonte de vida. Uma fonte de vida para abençoar, uma fonte de bênção em sua presença. E uma coisa interessante, eu não sei se você já reparou, esse texto, no verso 4, ele diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Aí vem a pergunta: por que era necessário ele passar por Samaria? Aleluia. Nós precisamos, como igreja que somos, nos render ao Espírito Santo, atender a sua voz. Muitas das vezes, mesmo que nós não estejamos entendendo aquilo que Ele quer fazer através de nós e sobre nós, nós precisamos acatar, precisamos atender. Porque a Bíblia fala que aquele que pede pão, ele não vai receber uma pedra. Aquele que pede algo não vai receber de Deus nada que venha a lhe prejudicar. Pelo contrário, quando nós clamamos, pode ser que Deus não nos responda naquele momento, mas Ele já recebeu nossa oração, Ele sabe da nossa necessidade e a seu tempo Ele vai trazer sobre cada um de nós aquilo que nós temos necessidade. Então, é onde Deus ele tem
esses caminhos que nós não conhecemos. Era necessário Jesus passar por Samaria. Por que que era necessário? Era necessário porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Como nós vimos no texto, eles eram inimigos. O samaritano, ele não falava com o israelita e o israelita não se dava com o samaritano. Por que isso? Em 722 a.C., o povo de Deus, o povo israelita, a tribo de Israel, ela se rebelou contra o Senhor e Deus então fez com que conquistadores entrassem na terra de Israel e levasse cativo o povo. Em 586 foi a tribo de Judá que se rebelou contra Deus, não quis fazer a vontade do Senhor, e a palavra de Deus era aquela: se você me ouvir, você vai ser abençoado. Se você não me ouvir, eu tiro você da terra que te dei e você vai peregrinar pelas nações. E a tribo de Judá, ela retornou a Israel, mas a tribo de Israel, ela está espalhada ainda hoje pelo mundo. A promessa de Deus é reunir todos eles e salvar. Mas quando você vê um judeu alemão, um judeu polonês, um judeu brasileiro, é o povo de Deus aí que foi espalhado naquela época e não voltou mais. Agora, uma coisa interessante. Aí houve um conquistador, o Sargon, ele levou, e isso era a prática comum. Os conquistadores, eles tiravam os habitantes da terra, colocavam em outra terra, e tirava os habitantes de um lugar e botava no outro. Então, o que aconteceu? A terra que era de Israel, ela foi povoada com inimigos de Israel, com pessoas a quem Israel havia lutado contra, havia matado, havia feito lá as suas guerras, porque a ordem do Senhor foi qual? Você entra na terra, você tira o povo da terra e você toma posse da terra. Agora, só que eles fizeram parte do que Deus mandou, não fizeram tudo, e se misturaram e pecaram, e Deus então tirou o povo da terra. E aí o que aconteceu? Quando a terra de Israel foi povoada por povos que vieram da região do rio Tigre e do rio Eufrates, isso está em 2 Reis, capítulo 17. Você pode ver isso depois na sua casa. Então, o que aconteceu? Esse povo estranho povoou Israel e ficou um restante de Israel ali naquele meio. Então, eles se misturaram e aquilo que Deus falou que não era para acontecer, aconteceu. Porque o povo se deu em casamento, o israelita com o estrangeiro com o israelita, e o que aconteceu? Eles se misturaram, então ficou um povo misto, um misto de gente na presença de Deus, e já não seria mais aquela nação pura que Deus tirou do Egito, colocou em Israel, para que pudesse ser um povo exemplo do poder de Deus para as nações em volta. Mas o povo se misturou, o povo pecou, o povo fez aquilo que não era para fazer diante do Senhor, então acabou sendo disperso e sendo tirado da sua terra, e outros povos foram ali conduzidos. Amém. Aí o que aconteceu? Os samaritanos, o nome samaritano, ele representa uma seita, que até hoje ela existe, a seita dos samaritanos. E também ela representa o povo da terra de Samaria. Representa o povo da terra de Samaria. Então, onde o que aconteceu? Era um povo misto, idólatra, com a sua própria religião, e eles adoravam no Monte Gerizim. Mais na frente a gente vai ver. E o povo de Israel adorava em Jerusalém. Então, era necessário Jesus passar por Samaria, porque qual era a missão do Senhor Jesus na terra? A missão dele
buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no caso, as ovelhas perdidas estavam ali misturadas no meio dos samaritanos. Jesus veio para restaurar o povo que era dele. Aleluia. Então, hoje nós, gentios, nós somos um povo misto também. Nós não somos linhagem de Deus, nós somos um povo misto. A família na América Latina, ela foi formada por europeus e por indígenas, e então nós hoje somos um povo misto. Mas a promessa de Deus é que nós também somos salvos e vamos estar a plenitude do gentio. Quando completar, Deus vai se voltar para Israel, para abrir a salvação para o judeu, então virá o fim, Jesus virá buscar a sua igreja. Então, é onde nós aqui estamos nesta manhã, falando sobre a palavra de Deus, e é necessário que estejamos apercebidos, saibamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, sabendo aquilo que Deus requer para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí, nós temos um encontro especial entre Jesus e essa mulher samaritana. Aleluia. O verso 9 do capítulo 4, ele diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, essa mulher, ela teve um encontro especial com o Senhor Jesus. Ela teve um encontro especial. Ela pediu água ao Senhor. Jesus então iniciou com ela um diálogo para poder abençoar a sua vida. Então, ela perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Não era comum um homem se dirigir a uma mulher, muito menos ao meio-dia. E também não era comum um judeu se dirigir a um samaritano. Mas nós aqui estamos debaixo daquelas situações que a gente não entende, mas que Deus quer trazer a nós para nos abençoar. Então, é onde Jesus falou para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então você vê que o Senhor iniciou um diálogo com essa mulher para poder abençoá-la, para poder trazer a ela aquilo que ele ali estava fazendo. O que é que Jesus estava fazendo? Trazendo restauração, abençoando, restaurando as famílias, restaurando as vidas. Aleluia. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus então despertou a curiosidade daquela mulher.
Como o Senhor pode fazer isso para abençoar? Como isso pode ser feito? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí aqui a gente vê uma palavra interessante. Ela fala para Jesus: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Então a gente pode deduzir o seguinte: essa era uma ovelha perdida da casa de Israel. E ela conhecia o fato de Jacó ter sido aquele que abriu o poço, ter sido patriarca de Israel. Ou seja, de fato ela era genuinamente uma ovelha perdida, que ali estava sendo achada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia! Verso 13, Jesus respondeu: quem beber desta água do poço voltará a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós temos nas igrejas muitas pessoas buscando beber a água que mata a sede do corpo. Mas Jesus, ele não quer dar somente a nós a água que mata a sede do corpo. Ele quer dar para nós a água que mata a sede da alma. E foi o que essa mulher encontrou nessa oportunidade que ela esteve com Jesus. Nós temos muitas pessoas que são visitadas pelo Senhor nosso Deus, mas elas fecham o coração. Elas fecham o coração e não recebem de Deus aquilo que Ele quer trazer sobre si. E, consequentemente, continuam na sua vida de luta, de preocupação, de tristeza e de angústia, porque não alcança aquilo que tem necessidade, não alcança aquilo que deseja alcançar. Por quê? Porque aquilo que nós desejamos alcançar, nós precisamos abrir o coração, precisamos deixar o Senhor nosso Deus trabalhar a nossa vida. Não é segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que o Senhor nosso Deus deseja fazer, como Ele deseja fazer, e Ele faz. Então você vê que ele estava aqui num diálogo com essa mulher, preparando para que pudesse completar na vida dela aquilo que ele veio fazer. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Então você vê que a mulher, ela começou a entender o que Jesus estava falando com ela. Se você beber a água desse poço, você vai continuar tendo sede. Mas eu tenho uma água que pode saciar a sua alma. Eu tenho uma água que pode fazer com que você seja uma pessoa plena. E ela então falou: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Aleluia. Para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Eu quero ser essa fonte. Eu quero ser uma pessoa abençoada por ti. Então, é onde nós vamos ver aqui agora a chave para que possamos ser alcançados por Deus. Há algo que nós precisamos fazer para que Deus possa abençoar a nossa vida, e eu peço a Deus que Ele abra o teu entendimento nesta manhã, para que você entenda isso. Aí Jesus falou para ela assim: vai lá, chama seu marido. Jesus sabia o que estava falando. Vai, chama seu marido. E que a mulher disse: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Meus irmãos, Deus requer de nós a nossa sinceridade. Deus requer de nós a nossa entrega. Deus requer de nós a nossa dependência total dele. Você vê que essa mulher, ela estava ali derramando o seu coração perante uma pessoa estranha. Ela não sabia quem era Jesus. Ela não conhecia o mestre, ela não conhecia o Senhor. Mas ela estava ali naquele diálogo com ele. E ele então fez uma pergunta crucial, uma pergunta chave para ela. Vai lá, filha, chama seu marido.
Se ela fosse uma pessoa que estava ali a fim de receber apenas a água, ela ia dizer, ah, sim senhor, vou lá chamar. E viria com esse homem que não era seu marido, e aquilo que Jesus veio para fazer na vida dela não se cumpriria, porque seu coração estava fechado. Ela não estava na dependência total do Senhor nosso Deus. E esse é o segredo, esse é o detalhe que traz a nós aquilo que nós temos no âmago do nosso coração. É a nossa sinceridade. Você vê que Davi, quando ele pecou contra o Senhor, Natã foi a ele e falou, fez ali uma parábola, olha, aconteceu isso assim, 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 tal. Ele disse assim, o quê? Esse sem vergonha tem que morrer. Tem que morrer. Aí Natã falou para ele, esse sem vergonha é você. Esse sem vergonha é você. Aí ele disse assim, falei, vou fazer o quê? Mas que Deus tenha misericórdia de mim. Então, o que aconteceu? Deus ali perdoa Davi. Perdoa por quê? Devido à sua sinceridade, devido ao seu coração puro diante de Deus, porque ele se colocou na presença de Deus e disse, não, o que o Senhor fizer, fez. Eu falhei mesmo, vou fazer o quê? E é isso exatamente que Deus quer de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mulher, ela estava ali, meus irmãos, abrindo o coração, desejosa de um novo recomeço, desejando começar de novo. Eu penso que ela viu essa oportunidade e ela deve ter pensado, poxa, eu acho que as coisas vão começar a acontecer para mim, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Eu preciso ouvir o que esse homem está falando, eu preciso manter esse diálogo a fim de que eu complete aquilo que eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela derramou diante do Senhor toda a sua amargura. Ela derramou a sua amargura, ela abriu o seu coração, ela colocou perante aquele estranho que estava falando com ela, tudo aquilo que ela tinha na sua alma. Mas o que aconteceu? Jesus, então, abençoou a sua vida. Essa mulher estava em trânsito, saindo da escassez para se tornar uma fonte. E é isso, meus irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida nessa manhã. Nos tirar da escassez e fazer com que cada um de nós seja uma fonte. Porque Deus, Ele deseja nos usar em benefício do seu evangelho. Ele deseja nos usar, mas se nós não tivermos sabedoria, não vamos poder trabalhar para Deus. Pelo contrário, nós vamos atrapalhar a sua obra. Falando aquilo que não é o verdadeiro sobre Deus, dando conselho que a pessoa vai ser prejudicada por aquilo que nós falamos. Ou seja, nós precisamos de fato abrir nosso coração, precisamos ser pessoas transparentes diante do Senhor nosso Deus, para que Ele venha então e possa colocar em nosso coração aquilo que nós precisamos que Ele coloque, para que nós possamos ser usados por Ele. Porque tem algumas pessoas que ainda estão na igreja, mas com seu coração fechado. Elas não morreram totalmente para que Jesus pudesse viver na vida delas, para que Jesus pudesse reinar na vida delas. E essa mulher, meus irmãos, ela estava aqui como que morrendo para a sua vida. Era uma mulher, imagina, com 5 maridos, 6 maridos. Já pensou que angústia? Casou a primeira vez, não deu certo, casou a segunda, não deu certo, e por ali foi. Se tornou uma pessoa sem esperança, se tornou uma pessoa certamente amarga, se tornou uma pessoa que não tinha perspectiva de vida. Não tinha perspectiva de vida. Infelizmente, essa é a situação de algumas pessoas dentro da igreja. Não tem perspectiva de vida. Mas por que não tem perspectiva de vida? Porque não entendeu ainda que precisa morrer a sua velha natureza. Matar a sua velha natureza. Nós não conseguimos fazer isso, mas através da nossa entrega ao Senhor nosso Deus, Ele faz com que isso aconteça. Esse milagre é Ele quem faz. Transforma a nossa vida, tira aquele coração de pedra, bota um coração de carne, para que possamos então viver em sua presença, abençoado por Ele.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí, essa mulher, ela recebeu um novo alento através dessa conversa com o Senhor nosso Deus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. A mulher então já estava entendendo que era o Espírito Santo agindo em sua vida. Quando Deus bater ao seu coração, quando o Senhor bater à sua porta, ouça o que Ele tem para falar. Ouça o que Ele tem para falar. O Senhor não vai tirar nada da vida de ninguém. Não tira, não tira. Pelo contrário, Ele vai acrescentar. Há casos de pessoas que muitas das vezes têm riquezas ilícitas. Aí essa pessoa, ela vai lá no fundo do poço, perde tudo que ela tem, mas depois Deus levanta ela recupera tudo aquilo que ela tinha que jogar fora mesmo, porque era ilícito aquilo que ele tinha. Mas Deus não tira nada de ninguém, pelo contrário, Ele veio para abençoar a nossa vida. Ele nos abençoa segundo o nosso entendimento e a nossa entrega. E é isso que Ele fala para nós, meus irmãos, nesta manhã. Nós precisamos ter um coração transparente na presença de Deus. Não devemos esconder nada. O Evangelho de João, 1 João, se não me engano, o que ele diz? Confessa o teu pecado. O pecado confessado é pecado perdoado. Essa é a regeneração, essa é a restauração da nossa vida. À medida que nós reconhecemos o nosso erro, confessamos o nosso erro, independente do que seja, confessamos, e o Senhor então, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos restabelece, Ele nos conduz a uma fonte inesgotável. Então, é isso que estava acontecendo com esta mulher. Verso 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aí aqui se inicia um dos mais belos diálogos da Bíblia, onde Jesus dialoga com seu interlocutor. Isso me lembra o diálogo dele, com Nicodemos. Nicodemos foi lá e ele conversou com Nicodemos e pôde convencer Nicodemos da salvação. Jesus, ele conversou com Pilatos também, um diálogo lindo em que Jesus é perguntado por Pilatos: você é rei? Jesus disse: você diz isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos, e ali se encerrou o diálogo, e certamente Pilatos ficou com aquele pensamento na mente: o que é a verdade? Vou procurar saber o que é a verdade. Tomara que ele tenha conseguido achar, encontrar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí a mulher diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí você vê que é uma pessoa, meus irmãos, que conhecia a palavra de Deus. Nossos antepassados adoravam neste monte, o Monte Gerizim. O povo idólatra de Deus começou a adorar no Monte Gerizim. Mas o povo genuíno de Deus adorava em Jerusalém, como era a ordem do Senhor nosso Deus. Aleluia! Aí Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. Então você vê que essa mulher, ela começou a falar sobre Jesus, falar com Jesus sobre o culto a Deus. Ela começou a falar: nossos antepassados adoraram aqui, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Ou seja, ela estava ali completamente equivocada com aquilo que ela precisava saber, que era sobre a salvação. Mas por que ela não sabia?
porque o povo estava misturado. Eles não tinham uma liderança, eles não tinham alguém que pudesse falar, olha, isso aí que você está fazendo está errado. Mas, pela misericórdia de Deus, Jesus ali chegou para poder abençoar. E ele então foi àquela mulher, dizendo o seguinte, olha, não é aqui que você tem que adorar. Você tem que adorar em Jerusalém. E vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Ou seja, tem muitas pessoas hoje adorando aquilo que eles não conhecem. Não conhecem a palavra de Deus, não sabem exatamente aquilo que Deus requer de sua vida e continuam adorando errado. Mas hoje o Senhor está em nosso meio para abrir o nosso entendimento, para falar o nosso coração. E você vai ver aqui, porque Jesus diz no verso 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou. Meus irmãos, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É esse que Deus procura. Tem muita gente na igreja procurando bênção. Muita gente procurando aquilo que Jesus tem para dar. Mas tem muita gente também na igreja procurando a Jesus. Procurando a Ele, independente do que Ele possa dar. É o que aconteceu com essa mulher. Ela veio para buscar alguma coisa e ela voltou com outra completamente diferente, mas que realmente satisfaria a sua vida para sempre. Então, meus irmãos, é onde Deus, Ele fala para nós nesta manhã, esta hora já chegou. Os verdadeiros adoradores precisam adorar o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos, de fato, ser transparentes diante do Senhor nosso Deus. Nós não podemos esconder que somos pecadores. Nós precisamos, falhando, ir ao Senhor e confessar, Senhor, eu fiz essa monstruosidade, eu fiz essa calamidade aqui, produzi essa calamidade, o Senhor me perdoa. Meus irmãos, isso é grato diante do Senhor, isso é grato. Mas quando você esconde teu pecado, quando você diz, não, eu comi a fruta verde sim, mas minha boca não está suja não. Sim, sua boca está suja, todo mundo está vendo. Só você que nega que a boca não está suja. É assim diante de Deus. Pessoas que fazem coisas reprováveis diante de Deus, mas escondem aquilo. Não é assim. Confessa ao Senhor, ó Senhor, eu fiz. O Senhor agora vai fazer, vai tomar a atitude que tomar contra mim. É a melhor coisa que se pode fazer. É como se você tivesse uma ferida e você expõe e põe ali o remédio, vai doer um pouquinho. Mas só que você está no caminho da cura. É exatamente isso que Deus fala para essa mulher. E nós precisamos então entender isso nessa manhã. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Aí Jesus fez uma declaração tremenda. Tremenda. Eu o sou, eu que falo contigo. Meus irmãos, que declaração tremenda, que coisa maravilhosa. Imagina você na tua caminhada e Jesus colocar a mão sobre o teu ombro e dizer, filho, eu sou Jesus, eu quero te abençoar. Infelizmente, eu volto a dizer, muitas pessoas, Jesus tem feito isso, elas têm recusado, pensando que Jesus quer tirar alguma coisa da vida delas. Mas não é assim. Ele quer dar a nós a vida eterna, a vida de paz na terra. Ele quer nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus declarou, eu o sou, o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber?
ou porque estás conversando com ela? Quando eu estava vendo esse texto, eu estava lembrando, toda vez que a gente está num assunto sério, que ele chega ali no auge, alguma coisa interrompe aquele diálogo. Mas, nesse momento aqui, o que Jesus precisava fazer já tinha sido feito. Ele já tinha restaurado aquela vida. E quando chegaram os seus discípulos, então, aquele diálogo, ele acabou e voltou-se, né, à normalidade daquele local. E o que a mulher fez? Ela deixou o cântaro, meus irmãos. Ela deixou o cântaro e ela voltou na cidade. Voltou na cidade para quê? Para falar para as pessoas, olha, e ela usou de uma sabedoria incrível. Ela não disse, olha, eu achei o mestre. Ela disse, eu achei um homem que falou tudo a meu respeito. Será que ele não é o Salvador? Aí o povo disse assim, não, eu vou lá, vamos lá para ver se de fato é ele mesmo. Aleluia. E assim ela pôde impactar toda uma cidade. Aquele cântaro, ele já não servia mais para nada para ela. Ela podia pegar aquele cântaro, quebrar, jogar fora. E é isso que Deus fala para nós, meus irmãos, nessa manhã. Quebra teu cântaro, vem ao Senhor, deixa Ele fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer, porque certamente aquilo que Ele quer fazer é te dar a água que não vai parar de jorrar na sua vida. Ele quer fazer de você uma fonte, em vez de você ser um dependente de água, Ele quer fazer de você uma fonte. Louvado seja o nome do Senhor. E se você estiver entendendo aquilo que Deus está falando nesta manhã, certamente Ele vai alcançar a tua vida. Você que ainda não foi alcançado por Deus, Deus quer te alcançar hoje, Deus quer te abençoar hoje, Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar a tua vida. Isso depende de você abrir teu coração, isso depende de você crer que Ele pode fazer muito mais do que você tem pedido. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso me faz lembrar a narrativa, né, de Bartimeu. Bartimeu, ele estava ali, Jesus ia passando, e Bartimeu ouviu aquele barulho, e esse barulho é diferente. O que está acontecendo aí? Não, é Jesus que está passando. Quando ele viu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, me ajuda, filho de Davi. E o povo que estava perto dele começou a dizer, ô rapaz, você é um cego, um mendigo, você vai ficar chamando o mestre? E ele disse assim, é ruim, hein? Fica você com a tua negatividade para ir, porque eu quero alcançar aquilo que eu tenho necessidade. Meus irmãos, precisamos lutar pelo que nós temos necessidade, sob a direção do Senhor nosso Deus. Não devemos fazer nada do nosso coração, do nosso entendimento, mas segundo, debaixo da oração, debaixo daquilo que o Senhor colocar no nosso coração, temos que prosseguir. E aí, o que Bartimeu fez? Quando Jesus disse assim, quem é que está me chamando? Disse assim, é Bartimeu. É aquele cego, aquele mendigo, aquele cara que fica ali na beira da estrada, sujo, empoeirado. Aí Jesus falou para ele assim, manda ele vir aqui. Quando Jesus falou, manda ele vir aqui, você sabe o que ele fez? A capa, ela representava o cego. Todo cego tinha a sua capa. Bartimeu tirou fora aquela capa, jogou fora. Chega! E foi a Jesus. Aí Jesus ainda pergunta a ele, o que você quer que eu te faça, meu filho? Eu quero uma capa nova. Não, ele não disse isso. Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Jesus então fez o quê? Faça-se conforme a tua fé, seja curado. Ele aí então foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. A grande colheita. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Então aqueles homens vieram, estiveram com Jesus, sabendo, né, aquilo que Jesus fez, e pediram, fica conosco, ou seja, abençoa a nossa vida. Precisamos desejar, meus irmãos,
a vinda de Jesus ao nosso coração. Precisamos desejar ardentemente que Ele habite em nós, reine em nós, nos conduza. Nós não sabemos nada, não podemos nada, não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, mas o Senhor conhece, Ele vê lá, Ele é por da esquina, Ele vê lá na frente aquilo que Ele tem para abençoar a nossa vida. E à medida que nós somos pessoas transparentes, como essa mulher foi nesta oportunidade, Ele alcança a nossa vida, Ele nos abençoa. Aleluia. Aí a gente vê que o verso 4 disse o quê? Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aí eu te pergunto, tinha necessidade dele passar por Samaria? Claro que tinha. Uma necessidade imperiosa, uma necessidade muito grande dele passar ali e restaurar aquela cidade, restaurar aquele povo, abençoar aquela cidade. E é isso que ele tem feito através dos séculos. Ele tem abençoado. Todo aquele que para ouvi-lo, ele fala. Se você parar para ouvir, abrir teu coração, ele vai falar com você, vai abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por causa da palavra da mulher, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, foi onde Jesus passou ali naquela cidade. Ele travou um diálogo com aquela mulher. Ela o ouviu. O detalhe é esse. Ela ouviu aquilo que o mestre tinha para lhe falar. E ela abriu seu coração. Ela usou da sinceridade. Ela derramou perante o Senhor a sua tristeza, a sua mágoa, a sua insatisfação, a sua insegurança, a sua incerteza de futuro. E o que Jesus fez? Jesus então restaurou tudo aquilo. Restaurou aquela mulher, restaurou aquela vida. E é isso que Ele quer fazer comigo e contigo nesta manhã. Jesus quer nos restaurar.